Esse é o podcast da Junqueira Consultoria, eu sou o Rafael, a gente chegou no nosso último podcast da nossa série de 8 episódios, falando de cada dos 8 itens do artigo 2, que fala sobre a definição de conceitos do provimento de número 205 de 2021, que faz substituição do número 94 de 2000, que define as diretrizes de exercício da publicidade jurídica. E nesse oitavo, eu vou fazer uma pequena diferença que eu faço nos outros podcasts. Eu vou dizer eu vou citar o nome de cada termo, de cada item que eu falei em cada podcast, para a gente fazer a finalização. Recomendo vocês assistirem cada um dos podcasts, porque eles fazem parte de toda uma interpretação, de um comentário. Eu acrescento coisas, não é fora do que o Código de Ética impede ou proíbe ou não tá previsto. Ao contrário, eu acho que nesse provimento, nessas definições, existem algumas definições que elas estavam um pouco incompletas, outras nem estavam tão certas assim, e outras estavam completas e eu só fui e dei o meu apontamento sobre as ações que você pode utilizar. Nos demais também eu fiz os mesmos apontamentos. E agora a gente chegou nesse último, eu vou falar cada um dos itens e aí depois a gente vai falar o último para a gente finalizar nossa série de podcasts do novo provimento. No podcast 1 eu falei sobre marketing jurídico. No 2 eu falei sobre marketing de conteúdo jurídico. No 3 de publicidade. No 4 de publicidade profissional. No 5 de publicidade de conteúdo jurídico. No 6º de publicidade ativa. No 6º de publicidade passiva. No 7º de publicidade passiva. Aqui eu quero citar 4 termos que, embora estejam em vigência no campo de marketing, fazem uso da simplicidade de terminologias. Eu tenho familiaridade, total conhecimento e consciência de que na comunicação social o que mais se inventa é termo. E às vezes 30 mil nomes para a mesma coisa. O que eu acho bastante confuso para quem está começando nessa área, seja publicitário até que vai se virar mais, mas qualquer pessoa que seja leiga ao campo, seja uma pessoa que não é publicitária e quer se aventurar na publicidade para atuar em marketing jurídico, ou seja, o advogado também, pode ficar embananado com tanto termo, achando que são coisas diferentes e não são. Então eu vou falar de 4 termos antes da gente começar essa da captação de clientela e a gente finalizar a nossa série. Antes da gente fazer essa definição dos 4 termos também, se você não tem esse provimento, no link de descrição desse podcast tem 2 links para você baixar esse provimento. Um pelo Diário Oficial Eletrônico da OAB e o outro que está no site da própria OAB. E aí, diretamente, vocês podem pegar essa informação oficial por lá. E também o artigo, eu tenho 2 artigos que eu coloquei aí, que é as 6 estratégias para usar em impulso, imposto patrocinado em impacto jurídico, e o comentário do novo provimento, quando ainda era minuta antes de ser uma publicação definitiva. Nesse documento eu falo de todos os artigos do 1 até o 13º que compõem o provimento. Neste eu vou falar agora de quatro informações que eu acho que são pertinentes e necessárias, mas também eles exigem uma complexidade de compreensão que muitas vezes, por só ler esse termo, pode parecer que você está dominando o assunto e só está entendendo metade do assunto. Vamos lá. Nesse provimento é definido 2 publicidades e 2 marketings. É citado um e o outro é subentendido. Publicidade ativa e passiva. Veja que a publicidade ativa, passiva, digo orgânico, não pago. Ou seja, você entrega do jeito que foi publicado ali. A publicidade ativa e passiva não tem a mesma definição que eles deram para marketing ativo e passivo. Na melhor das hipóteses, não existe muito bem essas nomenclaturas, o que existe é direcionamento. Você pode utilizar a publicidade para vender ou não. Você pode utilizar o marketing para vender ou não. Como assim não? Você pode criar sua reputação de uma marca e não necessariamente você está vendendo a parte dela, você está fazendo relações públicas. Então, você não tem exatamente esses nomes, e eles embolam o meio de campo porque existe uma contrariedade. No próprio provimento ele diz que a publicidade ativa tem a ver com post patrocinado, mas o marketing ativo tem a ver com venda. Na verdade seriam definições correlatas. Na verdade, dizer publicidade ativa seria venda. E isso cria um problema de interpretação.
A publicidade ativa e passiva é melhor você entender como publicidade única que leva-se a criar e divulgar conteúdos jurídicos em canais de distribuição pré-definidos ou definidos pela sua estratégia ao seu campo, né, que você esteja atuando. Direito geral, direito específico a algum campo. Por que melhor pensar assim? Se pensar publicidade ativa e passiva dentro da comunicação social, dependendo do contexto, são diferentes interpretações. Aqui tem uma diferente interpretação do que você tem no dia a dia. Publicidade ativa significa venda. Só que aqui é definido como publicidade ativa, não, tem a ver com post patrocinado. Post patrocinado não significa que você está fazendo uma compra a alguém. Significa que só está potencializando a tangibilidade dela, o alcance. Você fazer o alcance de alguma coisa não significa dizer que você está vendendo. Por isso, para mim, a interpretação de impulso nunca foi captação de clientela. Apenas o uso da rede social já caracteriza a potencialidade de alcance. Veja por quê. Se você estiver no escritório localizado no Rio de Janeiro, apenas as pessoas que forem fisicamente no seu escritório entrarão em contato. Para uma pessoa de São Paulo saber da sua existência, ou você vai até lá fisicamente, ou essa pessoa que foi no seu escritório falar isso para ela. Na rede social, automaticamente uma pessoa nos Estados Unidos sabe da sua existência. Então o impulso nunca foi captação de clientela. O único jeito de você transformar marketing, publicidade e propaganda em um direcionamento comercial é se você fizer a sua estratégia voltar para direcionamento comercial. Esses termos só embanando no meio de campo. Porque, como eu disse, tem interpretações inúmeras dependendo da situação. Então, publicidade ativa e passiva, embora esteja escrito aqui, pode muito confundir a mente e a cabeça de quem for tentar ler isso fora do provimento. Então, eu deixo bem claro, a publicidade ativa aqui, a definição é você utilizar um post patrocinado, que vai ganhar impulso através de uma ferramenta da rede social, com a característica de atingir um público maior. E se você assistir o podcast que eu falo da publicidade ativa e passiva, eu explico exatamente como você pode fazer isso. Que existe um recurso que a gente utiliza que é a segmentação de público. O marketing ativo, que vai ser citado aqui, e a gente vai ler isso, dá a entender algo muito estranho nele. Porque dentro do estudo da comunicação social e do marketing da publicidade, essas informações aqui acabam criando dúbias ou inúmeras interpretações dependendo da coisa. Então, às vezes, você fica confuso. Eu posso fazer ou não posso fazer? Dá a parecer que o marketing é um campo inexato. Então, vamos lá. Vou ler exatamente como está escrito no provimento. Item 8, captação de clientela. Para fins deste provimento, é a utilização de mecanismos de marketing de forma ativa, independente do resultado obtido, se destinam a ganhar clientes pela indução à contratação dos serviços ou estímulo do litígio, e sem prejuízo de estabelecido no Código de Ética e Disciplina e regramentos próprios. Vamos lá, que a definição está muito juridiquês e pouca clareza. A utilização do mecanismo de marketing sempre será voltada para pesquisa e análise de comportamento de consumo. Você pode direcionar isso para venda ou não. Não existe uma área subelata falando, o marketing ativo quer dizer que vende. Marketing passivo não, ele fica quietinho lá. Não existe isso. Existem artigos, sim, publicados por publicitários que está escrito isso. Mas para mim esses termos só confundem. Porque esses termos, ativo e passivo, têm um significado muito diferente dentro da comunicação. E quem escreveu não colocou numa aplicação certa. Então, acho que aqui deveria estar escrito apenas marketing. Então, é a utilização dos mecanismos? Não. É a utilização de direcionamento do objetivo do planejamento de estratégico marketing para venda ou informação. No caso do advogado e publicidade informativa, então o marketing vai estar direcionado para trabalhar a reputação do advogado, que é a propaganda, a publicidade profissional, e estará voltado também para conteúdos informativos. Não é de forma ativa. Você quer dizer, então, que a forma ativa seria a venda? É válido você classificar assim, mas ela tem interpretações inúmeras dentro da comunicação. Então, não é válido você colocar isso aqui. É mesmo que utilizar um termo de um outro propósito e colocar no outro contexto. Quando isso aqui for tratado dentro de alguma análise, não dá para entender. Tendo que, se marketing de forma ativa, significa que a publicidade de forma ativa é captação de clientela. Veja que isso não acontece nesse provimento. Ele diz que a publicidade ativa não tem nada a ver com isso. E a publicidade não tem nada a ver com isso. Nem ativa e nem passiva. Então, são termos muito complicadinhos. E tem muito termo criado para citar coisas que não são.
Então não é de forma ativa e passiva. Embora esteja aqui escrito, entenda que ele quer dizer que você não deve utilizar o marketing para vender. Então toda a sua estratégia não pode estar voltada para induzir uma pessoa a comprar seu serviço. Em outras palavras, a publicidade informativa, quando você criar a publicidade de marketing, ela não pode induzir uma pessoa a contratar você. Você não pode induzir ela a vender. Então você não pode se autopromover, você não pode fazer redações comerciais, você não pode fazer nada que faça a pessoa ter um gatilho mental para te contratar. É o que a contratação da clientela impede você fazer. Você não pode mercantilizar serviços jurídicos. A parte da independente do resultado obtido não tem contexto dentro da definição. Seria independente da forma que você obtém esse marketing. Independente do resultado obtido, então nem mesmo o marketing passivo seria possível ser feito. Se destinam a angariar clientes pela indução e contratação de serviços do estímulo do litígio, e o decorrer do resto dessa definição está correto. Bem, nós terminamos a nossa série e todos os itens aqui eu pontuei o que está certo, o que não está, o que poderia ser, o que não poderia ser. O interesse do provimento, a definição do provimento é que a intenção é que o advogado não pode vender e que ele tem que trabalhar com publicidade informativa. Esse é o resumo. Mas o advogado ele fica muito preso porque quando ele olha para, e assim como o provimento antigo era assim também, era muito contrariador. Tinha muita definição que falava, você pode fazer publicidade, mas você não pode fazer. Mas agora você pode, agora você não pode fazer. Isso gerava confusão. Então o advogado que lê isso, você pode falar assim, mas eu vou fazer exatamente como a OAB vai fazer, mas você não vai sair disso e não vai ser criativo também. Possivelmente porque você não sabe se o que você fazer é criativo não vai ser publicidade ativa. Ou no caso, marketing ativo. Que pelo marketing ativo aqui significa que você vai vender. Você assistiu o podcast da Junqueira Consultoria. Nós estamos finalizando nossa série de podcast em que eu faço comentário do novo provimento. Eu farei comentários dos outros artigos também, que se você não sabe o básico do marketing, você não faz o marketing jurídico. Felizmente, para muitos casos, eu vejo as pessoas tendo muita criatividade, justamente porque elas têm conhecimento do marketing. Para aqueles que não têm e ficam às vezes presos ao provimento, ou às vezes olha para essa publicidade e vê que tem uma interpretação aqui, outra ali, acaba no final das contas ficando preso. E aí essas pessoas ficam frustradas, tendo que buscar em 30 milhões de vídeos o que está escrito ali. E você acaba percebendo que, mas então essa definição é essa, e aí se subtende pelo contexto, aí tem trocentos contextos. É óbvio que na comunicação social, em marketing, publicidade e propaganda, nós temos trocentos contextos, mas nós temos uma ciência que centraliza o que é e o que não é. E aí você tem, mesmo que tenha 200 cenários, você não vai ter dificuldade de analisar os 200 cenários dizendo que é ou não é. Os provimentos, a iniciativa é boa e é muito bom que tenham atualizado esse provimento depois de 21 anos, mas é necessário ter certeza do que está escrevendo ali, porque algumas coisas tendem a fazer você pensar algo que às vezes não é. Que nem o impulso, foi pensado por anos, que é a captação de clientela, não chega nem perto, a definição dele é muito diferente. A definição dele é só de você atingir um alcance maior do básico. A rede social propriamente dita é um alcance nativo. Você vai alcançar mais gente na sua região apenas de postar num grupo de Minas Gerais e você de São Paulo. Então, existe aí uma interpretação, às vezes, dependendo do contexto. A não ser que o impulso, aí dá pela interpretação, você tenha utilizado realmente para induzir uma pessoa a comprar. Mas aí, a característica não é pelo uso do impulso. A característica é pelo tipo de conteúdo que você criou. Aí a gente está falando de publicidade informativa, publicidade de conteúdo jurídico. Aí o problema é no marketing de conteúdo jurídico e na publicidade, na elaboração do conteúdo e na criação e divulgação dele. Não tem nada a ver com a ferramenta em si. A intenção da ferramenta é apenas de gerar alcance. A sua estratégia é que vai definir para onde vai atingir. Você assistiu o podcast e a série de artigos, a série de podcasts da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. E até a próxima.